Quando eu me converti, eu li 2 versículos que Jesus ensina, que tirou da minha mente coisas que eu vinha aprendendo desde criança, por ser espírita católico. A gente aprende que essas coisas de céu, vida pós-morte, aprende tudo errado. Um deles, Jesus disse assim, ó: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O outro é: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que está no céu. Então, esses 2 textos fez com que eu começasse a pensar e fiquei até meio decepcionado nos primeiros dias, mas depois eu entendi, porque o céu ele não é um lugar cheio de florzinhas e borboletas. Jesus nunca falou pra gente como é o céu. Ele mesmo disse para Nicodemos, né? Se falo de coisas terrenas e vocês não entendem, quanto mais se eu falar das celestiais. Então tudo que está escrito ali, tudo que Jesus ensinou, tudo que o Evangelho nos ensina, a Bíblia, são coisas práticas, coisas daqui e agora, para mostrar o que há lá no céu. São referências, né? Símbolos. E isso faz com que a gente compreenda de maneira prática, de maneira do jeito que a gente pode entender. Aí eu falei, então o reino de Deus, o céu, o paraíso, não tem borboleta, florzinha e um lugar encantado, tudo meio esbranquiçado, embaçado? Não tem. Ou tem, mas até agora Jesus, Deus, não nos falou. O que eles falaram foi: conheçam a Deus e você terá vida eterna. Conheçam a Jesus e terá vida eterna. Muito simples. Se eu conheço a Deus, eu sei o que Ele quer, eu entendo a sua vontade, vou pôr em prática a vontade dele, e fazendo isso eu estou provando que eu recebi o Espírito de Deus, porque ninguém pode entender nada se não tiver o Espírito de Deus. Tendo o Espírito de Deus, eu tenho a salvação, sou salvo. Quando Jesus voltar, ele vai me buscar, ele vai me levar. O outro: ninguém subiu ao céu, a não ser Jesus que está no céu. Então não tem nenhum outro líder, nenhum outro reencarnado, desencarnado, que subiu, que desceu, nada. Somente Ele desceu do céu e voltou para onde estava. Então ninguém nunca foi lá, ninguém nunca viu. O máximo que tiveram foram visões, só isso. Tanto que o apóstolo Paulo fala que quando ele teve aquela visão das regiões celestiais, ele disse: não sei se foi uma visão ou se realmente foi, ele mesmo não sabia. Então o que acontece? Essas coisas desmistificam o reino de Deus e transformam o reino de Deus em algo prático, que eu preciso obedecer a Deus, servir, receber o Espírito Santo, orar, ter uma vida correta, desviar do pecado. Essas coisas são corretas. Agora, quando eu começo a falar de borboleta e florzinha, aí são coisas para desviar a gente do foco, para tirar nosso coração de todas as coisas que Deus nos ensinou e nos concentrar em algo de perfeição mentirosa, que vai nos conduzir a coisas que não precisa, e a gente acaba esquecendo de fazer as coisas básicas, que é o amor ao próximo, se livrar do pecado, orar, jejuar, obedecer a Deus, ter comunhão com a igreja de Deus. Aí você esquece, porque o reino de Deus para nós é isso, nada além disso. E quando Jesus voltar, aí o apóstolo João ensina depois, aí nós simplesmente veremos Jesus como Ele verdadeiramente é. Não existe mistério, não existe nada, só existe a revelação. Porque Moisés disse: tem coisas que Deus não nos revelou, mas das quais Ele nos revelou, são para que a gente obedeça. Então hoje a revelação é obediência às coisas práticas, para servir a Deus e cada dia prosseguir no conhecimento de Jesus, com experiência com o Espírito Santo. Quando Jesus voltar, o próximo passo, revelação total, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala da supremacia do amor, que hoje a gente vê tudo como num espelho confuso, um espelho distorcido, mas naquele dia veremos face a face. E assim como somos conhecidos por Deus, também o conheceremos. Então não existirá mais mistério. Aí sim nós estaremos com a revelação completa de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas o momento agora é obediência, entendimento da palavra de Deus,
comunhão, oração, busca incansável e cada dia mais conhecendo esse Deus, e aí teremos a vida eterna. Amém?